Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 20 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los. Bom dia, pessoal. Lucas. Joia, Lucas. Daniel aparecendo ali. Joia. Natália, Nayane, Ricardo. Tudo tranquilo com vocês? Joia. Érica também chegando. Estudaram o conteúdo da aula de hoje? Alicia chegando também. Brenda. Bom dia, Brenda. O que acharam da aula de hoje? Tranquilinha? Natália falou que sim. Bruna e Essa também chegando. Bom dia, Bruna. Hoje a gente vai continuar a falar a respeito de formas vetoriais do Teorema de Green, né? A gente vai preparar, no final da aula passada, a gente já começou a preparar o terreno falando de rotacional, e hoje a gente vai ver por que ele é interessante, o rotacional, para a gente escrever uma variação, digamos, uma variação vetorial do Teorema de Green, utilizando a componente tangencial. Rafaela chegando. Então, essa componente tangencial, a curva, né, que a gente utilizou o T de T, né, aquele T grande de T, que poderia o R' fazer o papel dele, né, a derivada da curva parametrizada, a gente vê que a gente pegar a componente tangencial ao campo, a gente pode escrever o teorema de Green utilizando o rotacional na direção K. E a gente não chegou a falar de divergente, a gente vai começar a aula de hoje falando a respeito de divergente. E aí, agora, se a gente pegar ao invés da componente tangencial, a gente pegar a componente normal, que é perpendicular à curva, a gente vai ver que dá para escrever o teorema de Green utilizando o quê? O divergente, que a gente vai falar a respeito dele na aula de hoje. Então, duas formas vetoriais que a gente vai apresentar do teorema de Green, uma utilizando o rotacional, outra utilizando o divergente. Por que isso é interessante? Judson chegando. Porque mais na frente a gente vai querer falar do teorema de Stokes, que é sobre superfície, e aí vai aparecer o rotacional lá, e mais na frente, no finalzinho do curso, a gente vai falar a respeito do teorema da divergência de Gauss, que vai aparecer o divergente. Então, esse rotacional que a gente definiu na aula passada e o divergente que a gente vai definir na aula de hoje, eles são de extrema importância para o decorrer do curso. Ok? Então, vamos começar? A aula nossa está aqui. Aula 20 do dia 26. Bruna. Aula 20 do dia 26. Então, vamos lá, colocar vermelho aqui. A gente vai falar do divergente, né? Na aula passada a gente falou a respeito só do rotacional, mas aqui a gente vai continuar falando um pouquinho a respeito de rotacional, a gente vai dar uma explicação física, né, de por que esses nomes, né, por que chama divergente, por que chama rotacional, e a gente vai focar hoje na aula o que significa o divergente, e a gente vai falar das versões vetoriais do teorema de Green. Ok? Então, no final da aula passada, a gente viu que o rotacional era o quê? Era um campo também, né? A gente calculava aquele produto vetorial. Então, o rotacional, a gente definiu esse rotacional aqui como sendo o produto vetorial. Produto vetorial entre esse camarada aqui que a gente chamou de operador. Paulo chegando aqui. Operador vetorial diferencial, né? Ele era um vetor cujas coordenadas eram as derivadas parciais em relação a x, y, z, né? Esse camarada aqui era o operador diferencial vetorial. Então, se a gente fizesse o produto vetorial entre esse camarada aqui e as coordenadas do campo, né? P, Q e R, no caso aqui a gente pegou em R3, fazendo aquele determinante, né? E JK,
a gente tinha a definição do rotacional. Então, se F for um campo vetorial definido sobre todo o R3, tá vendo? Então, aqui, sobre todo o R3, então eu tenho uma região simplesmente conexa, cujas funções componentes, né, P, Q e R, tenha derivadas parciais de segunda ordem contínuas, e se o rotacional for zero, né, for o vetor nulo, né, zero na direção I, zero na direção J, zero na direção K, então F será um campo vetorial conservativo, ok? Então essa é o que o teorema fala para poder fechar a aula de ontem, né, a respeito de rotacional. A pergunta, por que chama rotacional? Por que chama rotacional? Então, lá na física, vai ter uma explicação lá de mecânica dos fluidos. Então, vou ler esse texto aqui para vocês. A razão por qual o nome é rotacional é que o vetor rotacional está associado, logicamente, com rotações, né? O próprio nome fala, ficou meio redundante, né? Mas ele está relacionado com rotações. Por quê? Outra forma de a gente ver por que chama rotacional, né? Ocorre também quando F representa um campo de velocidade, lá em mecânicas de fluido. Imagine que você tem uma partícula lá, né? Perto aqui desse ponto, partículas perto de um ponto XYZ, nesse fluido, né? Então, o que acontece? Partículas perto desse fluido aqui, eles tendem a rodar em torno de um eixo que aponta na direção do vetor rotacional. E aí o que acontece? O tamanho desse vetor, ou seja, se você pega a norma desse vetor, do rotacional, o que ele vai medir, na verdade? Ele vai medir o quão rápido essas partículas se movem aqui, ó, ao torno desse eixo. Então, é uma espécie de... É como se fosse uma espécie de redemoinho, né? Cleveson chegando aqui. Então, olha o que acontece. Se o rotacional é zero, por exemplo, no campo conservativo, a gente sabe que o rotacional é zero, né? Se o rotacional é zero, o que acontece? Significa que o fluido ele é isento de rotações em P. Ok? Nesse ponto. Então, o que acontece? Esse campo F ele é chamado de irrotacional. Coloca esse I aqui a mais, né? Irrotacional. Irrotacional. O que significa? Significa que as coisas estão meio paradona por lá, né? Tipo assim, o fluido está meio quietinho, né? Não tem muita atividade ali perto do ponto P. Ficou claro o que significa o rotacional? Beleza. Agora vamos falar a respeito do divergente, que é o outro camaradinha que a gente precisa, outro ente geométrico, que a gente vai precisar da agora para frente. Bom, a gente viu que o rotacional é um vetor, né? É um campo também. O divergente, ele vai ser um campo, mas ele é um campo escalar. Então, a diferença do rotacional para o divergente é que o divergente vai ser uma função de 3 variáveis. Aqui nesse caso aqui, se você pega um campo com essas componentes, e de forma que a derivada parcial de P em relação a X, de Q em relação a Y e de R em relação a Z existem, então o divergente vai ser uma função de 3 variáveis, ou seja, o divergente aqui é uma função que vai sair do R3 e vai chegar em R. Já o rotacional ele saía do R3 e chegava também no R3. Ele era um vetor, era um campo vetorial, ou seja, lembra que tinha 3 coordenadas? Quando a gente fazia o produto vetorial, o rotacional tinha 3 coordenadas, né? Agora, o divergente, ó, pra você ver, o divergente vai ser um número, tá vendo? Um número, logicamente, dependendo de x, y e z. Ou seja, vai ser uma função de R3 em R. Então, como que a gente faz para guardar? Por que eu peguei só a derivada de P em relação a X, Q em relação a Y e R em relação a Z? E somei, né? Como é que eu faço para poder guardar essa expressão 7.2? Lembra que o rotacional a gente fazia o produto vetorial do operador com o campo? Então, esse aqui dava o rotacional, né? Agora, o divergente, o que a gente vai fazer? Ao invés de fazer o produto vetorial, a gente vai fazer o produto interno. Beleza? O produto interno, vocês lembram, né? Primeira coordenada com primeira coordenada, mais segunda coordenada com segunda coordenada, mais terceira coordenada com terceira coordenada. Então, eu tenho esse operador aqui, o mesmo operador lá do produto vetorial, o mesmo, tá vendo? Esse. Um operador
vetorial diferencial, né, que faz derivadas parciais. Quando você faz o produto com esse campo aqui, ó, o que acontece? Ó, quando você faz, deixa eu ver se está feita essa conta aqui embaixo, tá não? Mas quando você faz isso aqui, ó, produto interno, quando você faz esse produto interno, então é esse com esse aqui, não é? Esse com esse, mais esse com esse. É exatamente o que está aqui, ó. Essa soma. Tranquilo a definição de divergente? Beleza. Então, o divergente é o produto interno do operador. Produto interno, tem um pontinho aqui, tá vendo? Produto interno do operador diferencial vetorial com o campo. Bom, observe que o rotacional de F, o que eu tinha falado para vocês, é um campo. Por quê? Porque a chegada do rotacional é em R3, tá vendo? Mas o outro, o divergente, que é o que está escrito aqui, ó, é um campo escalar, porque a chegada do divergente é o quê? É em R, tá vendo? R1. Isso aqui é uma função de 3 variáveis em R. Ok? Ficou claro? Aqui tem um exemplo, só para a gente fazer uma continha, tá vendo? Pegou um campo bem simplesinho, tá vendo? Polinômio, polinômio, polinômio. Esse aqui é o P, esse aqui é o Q, esse aqui é o R. Pedir para calcular o divergente. Como é que a gente calcula o divergente? É fazendo a derivada parcial de P em relação a X, ou seja, desse aqui, ó, mais a derivada desse em relação a Y, mais a derivada desse em relação a Z. Ok, gente? Conta bem simples de fazer, soma todo mundo, dá isso, tá vendo? Ou seja, o resultado chegou em R. Se o rotacional é um campo e o divergente ele atua sobre um campo, então eu poderia pensar, será o que dá se eu calcular o divergente do rotacional? Faz sentido fazer essa pergunta, né? Agora, faz sentido eu falar outra coisa? O rotacional do divergente faz sentido? O que vocês acham? Não, né? Nayana respondeu aí. Não, né? Porque para calcular o rotacional ela atua sobre campo, não é? Em 3 coordenadas. O rotacional precisa de 3 coordenadas, não precisa P, Q e R? O divergente tem 3 coordenadas? Vitor chegando. Não tem, né? Porque o divergente chega em R, não é? Então não faz sentido calcular rotacional de divergente. Isso aqui não existe, né? Não faz sentido nenhum isso aqui. Agora, o divergente do rotacional faz sentido. Por quê? Porque o divergente é o que está escrito aqui, ó, que é assunto do próximo teorema, tá vendo? O divergente do rotacional, a gente vê que ele vai sempre ser zero. Por que ele vai ser zero? O divergente do rotacional. Ó, o divergente do rotacional. Então, o rotacional é exatamente o que está escrito aqui, ó. A definição do rotacional é o produto vetorial, não é? É o campo. E o que o divergente faz? O que o divergente faz? Ele calcula o produto interno, não é? Do operador com o campo. Então, quem está fazendo o papel do campo aqui é o rotacional. Então, o que acontece? Para me fazer, ó, é isso aqui e isso aqui são exatamente as coordenadas do rotacional. Beleza? Agora eu estou fazendo o produto interno, tá vendo? Se eu estou fazendo o produto interno, igual eu fiz aqui em cima, ó, tá vendo? Eu tenho as componentes do campo, do rotacional, e agora eu vou fazer o produto interno. Então, eu vou derivar em relação a x a primeira entrada do rotacional, mais a derivada em relação a y da segunda entrada do rotacional, mais a derivada em relação a z da terceira entrada do rotacional. Então, isso aqui é a primeira entrada do rotacional, essa aqui é a segunda entrada e essa aqui é a terceira entrada do rotacional. Essa conta a gente fez na aula passada, lembra? Faz o determinante, se você não lembra como é, faz o determinante e chega nisso aqui. Então, eu vou derivar em relação a y, aqui eu tenho a derivada da diferença, tá vendo? Eu tenho a diferença aqui de duas funções, eu vou derivar em relação a x, vou derivar menos a derivada em relação a x, tá vendo? Mais
Vou derivar esse combo aqui, essa diferença, em relação a y agora. A primeira em relação a x, ok? Derivei em relação a y, o segundo combo, mais... Agora eu vou derivar em relação a z, essa diferença aqui, ó. Terceiro. Ok? E aí, o que vocês observam? Observa que esse camarada aqui, ó, xy, aqui na frente tem outro xy, tá vendo? Então, esse camarada aqui, ele corta com esse, tá vendo? Por quê? Pelo teorema de Clorant, as derivadas, se são contínuas, as derivadas mistas, tanto faz derivar em x primeiro, ou tanto faz derivar em y, não é? É igual. Então, se é igual, esse que corta com esse. Esse aqui de z, ó, que em relação xz, aqui tem zx. Então, esse aqui corta com esse, ó, esse aqui corta com esse. E por último, esse aqui, ó, z, YZ corta com esse aqui, ó. Então, esse verde aqui corta com esse verde. Então, realmente dá zero, beleza? O divergente do rotacional sempre vai valer zero. Ficou claro o teorema? Agora a pergunta é, por que chama divergente, né? Aqui eu coloquei até uma informação a mais aqui, ó. Significado físico, Derek chegando. Do que significa esse incompreensível, incompressível, né? Porque se você olhar no dicionário, o que é incompressível? É que não pode se comprimir, né? Uma coisa que é incompressível é que não pode se comprimir. Aí, aqui na física, o significado disso aqui é cujo volume, quando submetido a uma determinada pressão, não diminui. Ou seja, é o que o divergente significa para a gente. Por quê? A razão para o nome divergente pode ser estendida no contexto, novamente, da mecânica dos fluidos. Se você pegar o F de XYZ como sendo a velocidade de um líquido ou gás, então o divergente... O que acontece? O divergente, vocês lembram que o divergente é o quê? Um campo escalar, né? Uma função de 3 variáveis. Ele vai representar a taxa de variação total em relação ao tempo da massa de líquido ou gás, né? Escoando do ponto XYZ por unidade de volume. Então, isso aqui é o que significa o divergente lá na física. Então, em outras palavras, esse divergente aqui, ele mede o quê? Ele mede a tendência de o fluido divergir do ponto. Ok? Ou seja, divergir significa sair dali, daquele lugar, né? Não ficar próximo. Agora, para vocês verem, se o F for o campo nulo, então concorda que o divergente também vai ser zero? Porque o divergente vai ser as derivadas parciais de zero em relação a x, mais a derivada de zero em relação a y, mais a derivada de zero em relação a z. Então vai ser zero. Então o campo, ele é dito que incompressível, ou seja, mesmo quando submetido a uma determinada pressão, o volume dele não vai diminuir. Beleza? Então isso aqui é o que significa divergente no contexto físico. Vocês que já fizeram disciplina de física aí, se eu te falando alguma besteira, vocês me corrijam, viu? Talvez vocês viram mais recentemente isso aqui do que eu. Tá. Para quem faz EDO, vai aparecer uma coisa aqui interessante aqui, que a gente está estudando também em equação diferencial, que é a equação de Laplace. Até na aula de ontem eu falei a respeito do primeiro caso, né, de Laplace, Laplaciano, que aparecia, né, aquele vai aparecer nesse contexto aqui, ó. Esse camarada aqui, que o livro chamou ele de famoso, né, não sei se foi o livro ou se foi eu, por conta própria, coloquei essa palavra famoso aqui, um operador diferencial famoso aparece nesse contexto. Quem é esse camarada? Bom, quando você pega o campo vetorial dado pelo gradiente, se você tem uma função escalar de R3 em R, o gradiente dela é o campo, não é? Porque as componentes são as derivadas parciais de f, né? Derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y, isso aqui é o gradiente. Ou seja, é um campo. E se eu calcular o divergente do gradiente? Fica parecendo trava-língua, né? Mas não é não. O divergente do gradiente faz sentido calcular, não faz? Por quê? Porque se o gradiente é um campo, ou seja, tem chegada em R3,
Então, significa que eu posso calcular o divergente. E o divergente vai dar um número, não vai? Um número ou então uma função que cai em R. Então, se eu calculo o divergente do gradiente, eu vou fazer o produto interno entre o operador, del, produto interno, e o gradiente. O gradiente está aqui, as coordenadas do gradiente, tá vendo? Então, eu vou derivar essa coisa aqui em relação a x, derivar essa aqui em relação a y, e derivar essa aqui em relação a z. Então, a derivada de f... Aqui eu tenho a derivada de f em relação a x. Aí eu vou pegar e derivar de novo. Então, concorda que vai dar a derivada parcial segunda de f em relação a x? A derivada da derivada em relação a x, né? Mais a derivada da derivada em relação a y. Vai dar a derivada segunda em relação a y, não vai? E, por fim, a derivada em relação a z da derivada de f em relação a z. Então, vai dar a derivada segunda de f em relação a z. Então, esse camarada aqui, ó, é uma função também que caiu em R, tá vendo? O divergente do gradiente é uma coisa que saiu de R3 e chegou em R, ou seja, é uma função de 3 variáveis, né? Beleza? E, frequentemente, a gente abrevia isso aqui como sendo operador quadrado, tá vendo? É como se fosse o operador produto interno com ele mesmo. Então, a gente coloca ele ao quadrado. Esse camarada é chamado operador de Laplace por causa da relação com a equação de Laplace, tá vendo? Essa aqui é a equação de Laplace no R3. O que a gente está estudando em EDO é só essa parte aqui, né? Igual a zero. Tranquilo, gente? Se tiver dúvida, vocês vão falando, viu? Bom, agora vamos falar das formas vetoriais do teorema de Green. Então, a gente vai apresentar para vocês duas formas vetoriais. A primeira, a gente vai considerar a direção tangente, a curva, e a segunda forma vetorial, que isso vai estar relacionado com rotacional, a gente vai ver por quê. E a segunda forma, a gente vai considerar a direção normal, a curva, ou seja, perpendicular ao vetor tangente à curva, e isso aí vai estar relacionado com o divergente que a gente acabou de aprender aqui na aula de hoje. Então, os operadores divergente e rotacional, ele nos permite escrever o teorema de Green em uma versão que será útil futuramente. Então, guarda isso aqui, porque mais na frente a gente vai falar de Stokes e de Gauss. Então, vai ser útil futuramente essas duas versões do teorema de Green que a gente vai escrever aqui, essas formas vetoriais, né, do teorema de Green. O teorema de Green, vocês lembram que relaciona uma integral de linha com uma integral dupla em uma região delimitada por essa curva, né? Então, vamos considerar uma região plana, cuja fronteira é uma curva C. Vamos pegar funções P e Q que satisfaçam a hipótese do teorema de Green, ok? Derivadas parciais existem, contínua, ok? Em seguida, vamos considerar o campo vetorial. Aqui eu peguei o caso no R2. Então, a gente viu que a integral de linha, a gente poderia escrever isso aqui como sendo P dx mais Q dy. Uma maneira, né? Porque quando você parametriza isso aqui, esse dr aqui, na verdade, você está fazendo o produto interno, né? Ou seja, você vai pegar PQ. Quem que é o dr? O dr é dx dy, né? Que, na verdade, é o x', y'. É a mesma coisa, né? Então, esse vezes esse, P dx mais Q dy. Então, vou considerar F, nesse caso aqui eu peguei F no R2, para mim poder calcular o rotacional de um campo no R2, o que eu faço? Eu faço uma pequena tramóia, eu coloco a terceira componente desse campo como sendo a função nula, tá vendo? E o que acontece? Essa aqui seria a minha R de x, y, z, né? E aí, a minha P de x, y, z, eu pego só como sendo P de x, y, e a minha Q de x, y, z, eu pego só como Q de x, y. Aqui eu faço a conta, calculo o rotacional desse campo no R2, dessa maneira. Observe que, para vocês verem aqui, como é que a gente calcula o determinante aqui, ó. Na direção I aqui, ó, zero. Na volta vai ficar alguma coisa, não vai?
Ó, esse e esse, na volta. Então, vai ficar menos a derivada de Q em relação a Z, não é? Mas só que Q depende de Z? Não, né? Então, concorda que isso aqui dá zero? Então, na direção I, não sobrou nada. Né? Na ida aqui, derivada de zero em relação a Y é zero. E a derivada de Q em relação a Z aqui na volta também é zero. Então, não sobrou nada na direção... Sobrou zero, né? Não sobrou nada. Sobrou zero na direção I. Na direção J, ó, a ida é essa aqui, não é? Então, eu vou derivar em relação a Z, o P. O P depende de Z? Não, então zero. Na volta, a volta de J é essa aqui, né? Vou derivar zero em relação a X. Zerou também, né? Tranquilo, gente? E por último, o que vai sobrar alguma coisa é na direção K, né? Porque na direção K, na ida, eu vou derivar Q em relação a X, aqui ok, né? E na volta, eu vou colocar menos, né, no sinal da volta, né? Do determinante, menos a derivada de P em relação a Y. Isso aqui lembra alguma coisa? Lembra, gente? Não? Não lembra nada? Isso aqui? Lembra alguma coisa, gente? Lembra o quê? Lá do Teorema de Green, Exatamente. Isso aqui é o pessoal que está dentro da integral dupla do teorema de Green, não? Lembra a integral dupla sobre D? Essa coisa que aparece aqui é exatamente quem está lá dentro da integral dupla do teorema de Green, não é? Então, para vocês verem, se você pega, aqui é a conta que a gente fez lá em cima, né, detalhadamente, deu exatamente essa coisa aqui. O produto escalar do rotacional, isso aqui é o resultado do rotacional que você acabou de calcular. Se você pegar esse rotacional e fazer o produto interno com esse vetor unitário aqui, ó, da base canônica, na direção Z, né? 0 na direção X, 0 na direção Y e 1 na direção Z, quando você faz o produto interno, o que vai acontecer? 0 com 0 vai dar 0, mais 0 com 0 vai dar 0, e esse camarada aqui vezes 1 vai dar exatamente isso aqui, não vai? Deu esse número. Número, assim, dependendo de x e y, né? Deu uma coisa escalar. Então, o que acontece? Isso aqui é exatamente o teorema de Green, ó. Ou seja, a integral de linha, né? Integral de P dx mais Q dy é igual sobre a curva C, é igual à integral dupla. O teorema de Green não era assim? dq dx menos dp dy. Só que agora eu vou trocar esse dq dx menos dp dy por essa coisa aqui, ó. A gente viu que é igual, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de versão tangencial. Por que é uma versão tangencial? É porque está falando aqui nessa observação 6.11 aqui, ó. Essa equação acima, ela expressa a integral de linha da componente tangencial de f ao longo da curva. Visto que o dr que você utilizou aqui, ó, esse dr é quem? É exatamente aquele t de t, aqui tem um desenho aqui embaixo, ó. É o camarada tangente à curva. Esse camarada aqui é o dr, ou r' de t, né? Ok? Aí, mais na frente, a gente vai usar esse n aqui. Não preocupe ainda, por enquanto, com esse n. Então, voltando aqui, então, o que a gente acabou de obter aqui, ó, dr. Então, esse aqui é chamado componente tangencial de f ao longo de c.
Então, visto que dr é o quê? É a tangente à curva. Então, como a gente relacionou essa versão tangencial aqui com quem? Com a integral dupla do componente vertical do campo. Por que o componente vertical? Lembra que ficou aqui na direção K? Né? Você considera o plano como sendo o chão, esse K está apontando na direção para cima, na direção Z, né? Então, seria a direção vertical do rotacional. Por isso que está falando aqui, ó, do componente vertical do rotacional, porque aqui só levou em consideração que essa coordenada aqui do rotacional, tá vendo? Na direção Z, na direção vertical do rotacional. Isso aqui sobre uma região delimitada por C. Tá vendo? Essa região D aqui é a região delimitada por essa curva C. Ficou claro? A primeira versão tangencial do teorema de Green? Ficou claro, gente? Beleza. Mariane também falou sim ali. Agora, para finalizar, a gente vai ver a outra possibilidade. Se a gente tem a possibilidade de escrever esse combo aqui, ó, relacionado com rotacional, será que não teria como a gente escrever esse combo aqui de alguma maneira relacionado com divergente? Que é a pergunta que a gente faz, né? Então, agora vamos deduzir uma forma semelhante envolvendo a componente normal. O que é a componente normal? É a componente que faz 90 graus com o vetor tangente à curva. Então, aqui, ó, nesse desenho aqui, quem que é a componente? Vou apagar aqui para vocês verem melhor. A componente normal é esse vetor n de t aqui, ó. Por quê? Porque ele faz 90 graus com t de t. Então, ele é perpendicular à curva. Mas quando a gente fala de perpendicularidade entre a curva, na verdade eu estou falando de perpendicularidade com o vetor tangente à curva, né? Porque não faz sentido falar que é perpendicular à curva mesmo, né? Então, faz sentido falar sobre perpendicularidade entre vetores. Então, como que eu vou encontrar esse vetor n, né? Esse camarada aqui eu sei quem é. Eu posso utilizar o R', né? Esse R' aqui, ele é dado por x' na direção I, mais um y' de t na direção J. Se eu quero o unitário dele, basta eu dividir todo mundo pela norma, né? A gente vai ter o que a gente chamava lá na geometria analítica de versor. Ou seja, esse camarada aqui, para ser o unitário, basta eu pegar cada componente e dividir pela norma. Eu vou ter um representante de tamanho 1. Então, baseado nesse camarada aqui, como é que eu faço para obter o n? Eu sei que um vetor, para ser perpendicular a outro, se eu fizer o produto interno entre eles dois, tem que dar 0. Concorda? Porque o produto interno é norma de um vezes a norma de outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, se eu quero que faça 90 graus, o cosseno de 90 é 0. Então, se eu encontrar um vetor n cujas coordenadas... Epa! Ligação aqui. Se eu faço um produto interno de forma que o produto interno entre t e n seja 0, então significa que n é perpendicular, sim, a t, beleza? Vou tirar isso aqui para não tocar aqui de novo. Então, voltando lá, como é que eu faço para obter esse n? Esse aqui ficou claro para vocês? Esse aqui é o R', né? Unitário, beleza? Por que unitário? Porque eu dividi ele pela norma, tá vendo? Pelo tamanho do vetor. Então, esse aqui é meu versor. Então, para mim obter o n, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o n como sendo esse camarada aqui, ó. Por que eu peguei esse? Porque quando eu faço o produto interno desse com esse, vocês podem checar, né? Eu não fiz essa conta aqui, né? Mas vocês podem fazer isso. Porque a hora que você faça esse vezes mais esse vezes, concorda que zera? Porque, ó, vai ficar x' vezes y' positivo no numerador, e aqui vai ficar y' vezes x' negativo, né? A segunda coordenada.
Então, ele mais menos ele próprio vai zerar. Então, agora, o meu objetivo é calcular o quê? O que acontece quando eu faço o produto interno do campo com esse vetor, faço o produto interno, né? Aplico faço o produto interno do campo com o vetor normal. Porque a outra versão nossa lá era FDR, não era? Agora eu quero saber o que significa F com o componente normal. Esse aqui a gente já viu é o componente tangencial, né? Ou seja, esse DR aqui era o meu T de T, que era o R'. Então, esse aqui a gente já viu. Esse aqui deu o rotacional, não foi? Agora, esse aqui, o que vai dar? Então, vou fazer a conta. Eu vou pegar as componentes do campo, tá vendo? O F. São as componentes do campo aqui. Vou fazer o produto interno com N. Esse aqui é o N, ó. Então, primeira coordenada vezes primeira coordenada, tá aqui, tá vendo? Mais, esse mais com esse menos aqui vai ficar menos, né? Segunda coordenada com segunda coordenada, tá aqui. Aqui dá para me colocar o R', aqui eu só reescrevi, tá vendo? É a mesma coisa de cima, só reescrevi, tá vendo? Coloquei o R' para todo mundo aqui, ok? Esse número aqui multiplicado por esse aqui, coloquei o mínimo igual. Tá ok isso aqui, gente? Essa conta? E aí, o que acontece? Agora, eu já simplifiquei o que é isso aqui, né? Deu exatamente essa expressão aqui. Vou guardar ela, que eu vou utilizar ela agora, ó. Agora eu vou saber o que acontece quando eu calculo a integral de linha utilizando a componente normal, ao invés da tangencial. Então, eu vou calcular o f de n ds. Esse ds aqui é o comprimento de arco, ou seja, da curva. Esse ds aqui a gente viu que pode ser trocado por isso aqui, não é? Lembra? O ds lá, quem que era? Era a raiz quadrada de x' ao quadrado mais o y' ao quadrado de t. Lembra disso aqui lá atrás, né? O ds era isso aqui, dt. Tranquilo? Então, vai ficar integral de a até b, parametrizando. Aí o que acontece? Essa conta aqui eu já fiz lá em cima, não já? Ok? Essa conta aqui foi exatamente a conta que eu fiz aqui, ó. Então, no lugar daquele F, produto interno com N, eu vou colocar quem? Eu vou colocar essa expressão aqui, ó. Ok? Expressão que eu obtive lá em cima. E aí, vezes o R' dt, né? Tá aqui, né? Agora, esse R' dá para cortar, não dá? Esse camarada com esse, com esse? Então, o que sobrou? Sobrou P, ó, sobrou P dy, sobrou integral de a até b de P, tá vendo? P dy menos Q dx. Tá um pouco trocado, não tá? Se for olhar, como é que é o original? Vocês lembram como é que era o original? O original não é P dx mais Q dy? Esse aqui era o original, né? Do teorema de Green. Agora, para vocês verem, quem que está acompanhando o dx aqui? Quem que é? O P, não é? Quem está acompanhando o dx aqui? O menos Q, não é? Então, o menos Q faz o papel do P. Eu até coloquei aqui embaixo para vocês verem qual que é a relação que eu tenho dessa com essa. Então, para você ver, ó, o menos Q, ele faz o papel do P. Por quê? É o P que acompanha o dx do original, não é? E quem está acompanhando o dx nesse contexto que eu estou aqui? É o menos Q. Então, menos Q faz o papel do P. E quem está acompanhando, quem que acompanha o dy no original? É o Q, não é? Quem que está acompanhando o dy aqui na minha versão normal? É o P. Então, o P faz o papel do Q do original, tá vendo? Então, o original aqui a gente sabe que é quem? É a integral dupla de dq dx menos dp dy dA.
Esse aqui é o teorema de Green original. Então, o que acontece? Agora, o que eu vou fazer? Isso aqui, ó, faz o papel do P. Então, o que acontece? O menos Q, ó, o que é o dq dx? Então, eu vou pegar quem que está acompanhando o y, ó, o Q, quem está acompanhando o dy, e vou derivar em relação a x. Quem que está acompanhando o dy aqui, para me derivar em relação a x? É o P, não é? E aqui, eu estou pegando quem que está acompanhando o dx e estou derivando em relação a y. Quem que está acompanhando o dx aqui? Menos Q, não é? Então, eu vou derivar em relação a y quem está acompanhando o dx. Tá vendo aqui do original? Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar dp dx. Esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, né? dq dy. Mas observe que esse camarada aqui, ele é exatamente o divergente do campo. Você vê que interessante? Concorda que isso aqui é exatamente o divergente do campo? Divergente do campo de duas... Ó, o que é o divergente de F? É o produto interno do operador pelo campo, não é? Então, é isso aqui. Produto interno com PQ, não é? O campo só tem P e Q. Então, isso aqui é o quê? A derivada de P em relação a X mais a derivada de Q em relação a Y. É o divergente, tá vendo? Então, a minha segunda forma vetorial do teorema de Green, ele vai me dar o quê? Se você pega a direção normal, a integral de linha, você pode calcular o quê? A integral dupla do divergente do campo. Ficou claro, gente? A segunda versão vetorial do teorema de Green. Pessoal do chat, tá bom para todo mundo? Vitor, Nayane, Natália, Nicolas, Brenda, Cleverson. Então, beleza. O que eu tinha preparado para vocês hoje é isso. Tem os exercícios dessa sessão aqui. Essa sessão aqui é a 16.5. A gente vai começar a falar a respeito de superfícies parametrizadas, e aí a gente vai introduzir superfícies orientadas, né? Porque a gente vai precisar do teorema de Stokes mais para frente. E é isso, que seria a sessão 16.6, se não me engano, né? A próxima que a gente vai falar a respeito. Se tiver dúvida a respeito dessa aula ou de qualquer algum outro exercício, vocês podem estar mandando, como sempre. Ok? E a gente vai conversando aí no final de semana. Tranquilo? Dúvida da aula de hoje? Pode jogar um tiquinho no meu tablet. Oh, meu Deus do céu, um vício danado. Pode. Meu filho, eu tô dando aula. Você não percebeu, né? Eu posso jogar só um tiquinho. Vai, meu filho. Por favor. Não, pede sua mãe. Difícil as crianças rirem, né? Vocês não têm filho ainda. A hora que vocês têm, vocês vão ver. Então tá bom, gente. Fica com Deus. Até semana que vem. Terminamos nossa semana... terminamos nossa semana 10, né? Tem mais Paulo. Aí semana... Só falta mais duas. Estamos acabando. Bom fim de semana para você também, Bruna. Daniel. Tem mais. Tem mais, Cleverson. Até semana que vem. Nicolas, até mais. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo à medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.